saber, é preciso saber. É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber. Assim como no trânsito da cidade em que vivemos, na vida em sociedade as regras fazem parte do cotidiano de todos os lugares onde frequentamos. E quando essas regras são quebradas ou desrespeitadas por alguém, dependendo do caso, poderá ser motivo suficiente para que essa pessoa sofra penalidades legais, multas ou outras formas de punição. E como fica essa questão em nossa casa, na nossa família? Uma experiência que eu tenho dentro da medida socioeducativa, que são os adolescentes que estão em conflito com a lei, é um levantamento que eu fiz em 2016, final de 2017, 94% dos adolescentes que estavam em medida naquela época, estão ali cumprindo uma determinação judicial por algum ato infracional que ele cometeu, estavam pelo uso da maconha, né? A falta de regras e limite na primeira infância levou eles a experimentar uma droga muito potente, que é a maconha, que é uma droga que ela muda a realidade daquele adolescente, transforma a realidade dele, muda as percepções do que é certo e errado. Imagina só, você já tem um adolescente que foi criado num ambiente familiar, onde não tem habilidade nenhuma para trabalhar com regras e limites. Ele entra a usar na adolescência, usa uma droga, porque o grupo fala, o grupo leva a usar, grupo de amigos, e acontece o quê? Uma droga que é perturbadora, que faz ele perder a ideia de certo e errado por si só. Vai levar ele a cometer atos infracionais. O fato de usar apenas essa droga já é um ato infracional. Para o adulto seria um crime. E daí vai distanciando mais da família esse adolescente. Vai distanciando, vai levando ele cada vez mais próximo da marginalidade, das situações onde ele começa a colocar em risco a sua própria saúde, sua própria integridade, como também da sua família. Isso nós estamos falando de um adolescente que é criado num ambiente sem as referências de pai, de mãe, sem uma referência de família estruturada, Aí me pergunto, como é que eu faço para que isso não aconteça? Primeiro, estabeleça bem quem é o pai e quem é a mãe dessa criança. Ah, mas o pai está separado, o pai não mora junto, a mãe não mora junto. Toda criança, ela vai buscar dentro da família uma figura que substitua o pai ou a mãe. Pode ser um avô, um tio, um irmão, Ele vai buscar isso, ele vai encontrar. Que você perceba, que a pessoa perceba quem ele encontrou como figura paterna e materna para substituir, a ausência, fortaleça esses vínculos, E lembre, sempre temos que colocar regras e limites para qualquer ser humano, não só para uma criança, para um adolescente, o adulto também precisa de regras e limites. Nós vivemos uma sociedade onde nós somos controlados por regras e limites. Se você descumprir uma regra, você vai ser punido por isso. E na família não devia ser diferente do adulto. E a gente está criando filhos de uma forma muito permissiva. A frustração de um filho é necessária. Ah, eu quero isso. Poxa, eu não consigo dar agora porque não tem dinheiro. Eu quero aquilo. Não dá para dar agora. E a gente está esquecendo de fazer isso. Nós estamos vivendo numa sociedade onde o consumismo, que é o que está construindo a pessoa. Eu sou o que eu visto, não quem realmente eu sou. Não o ser humano que eu estou me tornando, mas sim a roupa que eu uso, o carro que eu ando, os grupos que eu participo. Então é muito importante a gente focar na educação, desde lá da infância, desde a primeira infância. Isso é muito importante. E eu não tenho como educar se eu não colocar as regras e os limites para essa criança.
Muitas vezes, as regras nos impedem de fazer as coisas da maneira como gostaríamos. E quando isso acontece, costumamos ter aquela sensação de frustração. Nesse momento, não sabemos lidar bem com este sentimento e acabamos não respeitando ou procuramos desculpas para burlar ou descumprir as regras que nos são tão importantes na experiência de viver em sociedade. Não seria essa questão algo a ser discutido e considerado também no convívio familiar? Uma criança que é frustrada dentro do âmbito familiar, né, que ela entende que não quer ou que não pode ter o que quer, é um adulto, né, que vai ter uma vida normal, vai desenvolver uma vida normal, porque ele sabe que nem tudo ele consegue, nem tudo ele pode. Agora, uma criança educada num lar onde ela pode tudo e ela tem tudo, ela vai ser uma criança, um adulto que não vai conseguir lidar com as frustrações da vida adulta. São geralmente pessoas que não se mantêm em um trabalho, não conseguem entender que o trabalho é difícil, que o trabalho é chato, ou são adultos que entram no emprego e se em 6 meses ele não for gerente daquela empresa, ele está fora, ele desiste. Então nós estamos nós temos que tomar muito cuidado, né, para não criar dentro de casa os nossos filhos de uma forma muito permissiva. Não estou falando para ser ditador, não estou falando para bater, né, como alguns pais dizem. Eu estou falando que nós precisamos educar para o certo, educar para a religião, eu preciso educar para o convívio social, eu preciso educar para respeitar a família, que é o que a gente não vê hoje. Muito pouco eu vejo. Família ultimamente tem sido tratada meramente como uma bandeira de cunho religioso. Porém, família é uma estrutura social muito mais abrangente que isso. Ela é ou deveria ser a referência onde todos nós iniciamos e desenvolvemos a experiência de conviver, de aprender a se relacionar e respeitar os outros. Sendo assim, no ambiente familiar, os exemplos que os adultos demonstram e praticam podem influenciar crianças e adolescentes? Um outro trabalho que eu desenvolvo também, trabalho com dependente químico, né? Uma clínica de recuperação, eu vejo muito o resultado dessas perdas que vão acontecendo dentro da família, dentro do convívio social, dentro do convívio espiritual. 99% das pessoas que chegam lá já tem toda essa convivência social, espiritual, familiar rompidas. E não tem como a gente ajudar na recuperação se a gente não restabelecer esses vínculos. Não tem como. Se a gente não fizer isso, vai ficar um trabalho manco. O primeiro conflito lá fora que ele não for capaz de emocionalmente resolver, ele recai. Então, assim, básico, o que nós devemos fazer com nossos filhos? Educar. Educar para que ele seja um bom cidadão. E o educar é tão difícil, e é difícil, porque é pelo meu exemplo. É o meu exemplo que vai mostrar qual que é o caminho certo. É o meu exemplo que vai dar as diretrizes para o meu filho. Se eu uso droga, se eu permito dentro de casa algumas coisas, eu estou ensinando que aquilo pode. Agora, se eu não uso drogas, se eu não permito algumas coisas dentro de casa, eu estou mostrando para ele que aquilo também não pode. E dar um exemplo é muito difícil, né? Porque a gente tem que manter. A gente tem que manter aquilo como verdade. E isso dá muito trabalho. Então, se o teu adolescente, se a tua criança está dando muito trabalho, pense nos teus exemplos. Pense se você está conseguindo manter o que você fala, o que você pede. Pare, reflita e faça a sua parte, pois os exemplos e as atitudes que demonstramos valem mais que muitas palavras. Essa matéria especial faz parte do projeto É Preciso Saber. E no mês que vem tem mais. Se você não assistiu a matéria especial do mês passado
ou algum dos episódios da nossa série É Preciso Saber, acesse tvlp.com.br/É Preciso Saber e assista agora mesmo. E lembre-se, receba em primeira mão todos os nossos vídeos diretamente no seu WhatsApp ou no e-mail. Vai lá no site e se inscreve. E não deixe de acompanhar todas as novidades que rolam no projeto pelo Facebook ou Instagram. Afinal de contas, é preciso saber. Tchau! É preciso saber, 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 é preciso